De uma maneira introdutória, nós podemos dividir as psicoses em três grandes grupos: as psicoses endógenas, as psicoses orgânicas e as psicoses reativas. Lembrando que psicose se caracteriza pela perda de distinção entre a realidade interna e a realidade externa. Toda psicose, com maior ou menor, evidentemente, gravidade e intensidade, tem essa característica. O paciente, chamado psicótico, não distingue mais a realidade interna da externa, ou confunde muito as duas realidades. Se isso não acontecer, nós não estamos diante de uma psicose, estaremos diante de uma outra entidade clínica. Essas psicoses, então, são de três tipos: psicoses endógenas, psicoses orgânicas e psicoses reativas. Vamos começar pelas orgânicas, que é a definição mais fácil. Toda psicose que é causada por uma alteração cerebral, ela vai chamar psicose orgânica. Ou seja, o que acontece? Para que haja essa perfeita distinção da realidade interna da externa, é necessária integridade cerebral. Se o cérebro estiver lesado ou uma disfunção, portanto não tem a sua integridade funcional, nós podemos ter, não necessariamente, pode não acontecer, mas nós teremos uma psicose. Nesse caso, a psicose chama psicose orgânica. Exemplo de psicose orgânica, causada pelo alcoolismo. O alcoolismo provoca muito quadros psicóticos. Evidentemente, por quê? Porque lesa o cérebro. Ele provoca grave disfunção, especialmente de vitamina do complexo B, para o neurônio, para a célula nervosa. Isso faz, então, que o mau funcionamento do cérebro possa provocar um quadro psicótico. Outras drogas, além do álcool, a cocaína, por exemplo, também pode provocar isso. Mas não apenas drogas. Por exemplo, uma lesão cerebral, um traumatismo craniano. Uma pessoa que sofre um traumatismo craniano por um acidente, uma queda, uma situação desse tipo qualquer. Ela pode se recuperar muito bem da parte neurológica do traumatismo craniano, mas apresentar uma psicose. Nesse caso, ela é chamada de psicose traumática, porque é devido a um traumatismo, mas está dentro das psicoses orgânicas. Outras psicoses são devidas a quadros metabólicos, alterações metabólicas. Por exemplo, uma insuficiência renal, um mau funcionamento renal, pode dar tal perturbação no metabolismo que se expressa, entre outras coisas, para um quadro psicótico. Ou uma insuficiência respiratória, uma pessoa que tem um grave enfisema, um grave bloqueio do funcionamento traqueobrônquico, pulmonar, essa pessoa também pode ter um quadro psicótico. Então, quando se deve tão claramente assim a alterações cerebrais, ou primárias no cérebro, ou secundárias, porque a alteração primária seria no rim, ou seria na respiração, mas com repercussão no cérebro, nós chamamos essa psicose de psicoses orgânicas. Evidentemente, o tratamento da psicose orgânica é fundamentalmente da sua causa. Eu não posso tratar um quadro psicótico orgânico só a psicose. Eu tenho que tratar a disfunção cerebral, primária ou secundária, que causou aquela psicose. Isso é elementar no tratamento. A psicose endógena. O que é uma psicose endógena? É uma psicose que vem de acentuação de traços de personalidade. Ou seja, a pessoa até um certo ponto era normal, tinha algumas características de personalidade, mas essas características vão se acentuando demais. A pessoa vai se tornando, digamos, uma caricatura de si mesma. Chega um momento que passa de uma faixa que a gente considera normal, aceitável, e entra numa faixa de psicose. Aí, quando isso acontece, nós chamamos disso de uma psicose endógena. Exemplos: as duas psicoses endógenas conhecidas, a esquizofrenia e o distúrbio bipolar do humor de natureza psicótica, porque tem distúrbio bipolar do humor não psicótico. O que acontece nesses casos? Há pessoas que têm um temperamento mais introvertido, são mais caladas, não são muito dadas à comunicação muito fácil, não falam muito, são mais reservadas, são mais introspectivas. Aí tudo bem, é um temperamento tão normal como todo qualquer. Mas às vezes fica tão acentuado que a pessoa passa a ficar vivendo só em função de si mesma. A pessoa passa a ter o que nós chamamos em linguagem psiquiátrica um autismo. Ou seja, ela é profundamente ensimesmada. O mundo externo para ela não interessa mais. Só interessa ela a imaginação dela, a fantasia dela. Não quer se comunicar mais.
Geral, essas pessoas não procuram parceiros para uma vida afetiva, ou uma vida sexual. Nesse caso, nós dizemos, não, passou de um limite. Nós aí já estamos dentro de um quadro psicótico. E quando acontece isso, nós chamamos de psicose endógena. Outro exemplo, há pessoas que são mais tristonhas. Ninguém é obrigado a ficar rindo toda hora, dando gargalhada toda hora. Há pessoas que estão assim, mais tristes, não tem assim, muita alegria na vida, mas normal, cuidando da sua própria vida, sem maiores problemas. Mas chega um momento que essas pessoas ficam uma tristeza muito profunda, uma tristeza que passa de um limite razoável, uma tristeza que prejudica a sua própria vida, prejudica o seu rendimento, prejudica a sua existência. Nesse caso, nós chamamos que isso é uma tristeza patológica, está dentro do transtorno bipolar do humor de natureza patológica. Então, nesse caso, nós chamamos de psicose endógena. Ou seja, são psicoses que se caracterizam por uma acentuação exagerada, anormal, de traços de personalidade. Quando isso acontece, são as psicoses endógenas.